Olá pessoal, bem-vindos a mais um capítulo de perguntas e respostas. São perguntas que foram feitas na rede social, principalmente no Instagram, ok? Então temos bastantes perguntas aqui, vamos lá? Bom, essa pergunta é do engenheiro Wesley Mansano. Ele perguntou: qual a melhor conexão entre as armaduras de viga e pilar para a continuidade elétrica, solda ou amarração? Bom, existem três tipos possíveis de emendas, né? Uma é conexão mecânica via conectores, por exemplo, clips. Solda, existe a solda exotérmica ou solda elétrica, e existe a amarração com aquele arame recozido de obra, chamado PG7 ou PG15, depende muito do que está sendo feito na obra. Bom, o mais barato é realmente o uso dos clips galvanizados, porque são baratinhos, são fáceis de ser manuseados, não precisa que o operador tenha nenhum tipo de especialização, então o clips galvanizado é o mais prático. O mais barato é a amarração, mas a amarração é uma coisa que depende muito do operador e também depende de que tipo de amarração você está falando. Por exemplo, se for para garantir a continuidade elétrica das rebars, o ideal é o clips. Para fazer solda numa rebar é complicado, você tem que remover a camada de zinco para depois fazer a solda, para depois fazer outra pintura com zinco a frio, né? Acaba perdendo mais tempo, ficando mais caro. Então, se for apenas para equalizar os potenciais entre ferragens de pilares, vigas, lajes, pode ser com o próprio arame recozido. Agora, se for para garantir a continuidade elétrica na vertical, seja com a própria ferragem ou seja usando uma barra adicional, aí a sugestão melhor é o clips. Outra pergunta, engenheiro Charles Alencar: é necessário interligar malhas de aterramento de edificações próximas? Em quantos pontos? Olha, a norma não fala nada sobre isso. Quando a norma aborda a proteção de estrutura, ela está preocupada com aquela estrutura em questão que você está projetando, ok? Mas uma boa prática é, se essas edificações ficarem próximas, aí vem a questão, o que é próximo, né? O que é longe, né? É subjetivo. Eu vou dar um número aqui que não está na norma, mas é apenas um feeling. Algo em torno de 8 até 10 metros de distância, vale a pena interligar. Acima disso, não. Deixa cada edificação funcionar como uma ilha equipotencial, desde todo mundo que está dentro, todas as instalações, equipamentos que estão dentro dessa edificação, estejam na mesma referência. Então não existe uma obrigatoriedade, mas obviamente malhas muito próximas é interessante interligar para evitar distúrbios. Agora é o Charles Alencar de novo. O aterramento de janelas e portas externas de uma edificação é obrigatório? Olha, o mais importante aqui, eu estou falando do sistema externo, não natural. É você fazer o cálculo da distância de segurança. Se você conseguir uma distância maior que a distância de segurança, você não precisa interligar. Se você tiver uma distância menor, isso quer dizer que pode ocorrer um centelhamento, caso o SPDA seja solicitado, aí é obrigatório que você faça essa interligação, ok? Então você tem duas saídas aí, ou você afasta as duas estruturas, o SPDA da janela ou da porta metálica, ou se você não conseguir manter essa distância de segurança, você tem que juntá-las, ok? Bom, próxima pergunta, agora é o Vitor Campos, vamos lá. Qual o valor da resistência a NBR 5419 determina para um SPDA gaiola de Faraday? Bom, em primeiro lugar, se você está se referindo à resistência de aterramento, a norma não fala nada sobre isso, não exige nenhuma medição, então você só deve fazer se por algum motivo muito especial o projeto de SPDA exija. O motivo seria do projetista, mas questão normativa não é obrigatório fazer medição de continuidade, medição de resistência de aterramento, não é exigido. Agora, se você está se referindo aos testes de continuidade, os testes de continuidade normalmente são feitos para descidas e eletrodo de aterramento.
não para a captação. Por quê? A captação, por si só, ela já tem que estar aparente, exposta para receber o raio. Então, essa aferição é feita visualmente. Você chega lá na captação da edificação e checa se todos os condutores estão contínuos, se não tem corrosão, se não tem rompimento ou algum dano involuntário, ok? Então, essa validação no sistema de captação é feita visualmente, não precisa de aparelho nenhum. Você só faz ensaios de continuidade para partes do SPLA que você não esteja vendo, ok? Então você pode medir os condutores de descida naturais, verticalmente topo base e de forma cruzada topo de um pilar, base do outro pilar e vice-versa, ok? E também para validar o eletrodo de aterramento natural, se for um aterramento pelas fundações, ou de repente um aterramento que já exista, que não tem documentação nenhuma, você também pode fazer o ensaio de continuidade. A diferença é que você tem que ficar atento para a questão dos valores, tá? Quando é eletrodo natural, o valor máximo permitido é 200 miliohms em cada trecho. Se é não natural, você tem que se ater à resistividade por metro linear desse condutor, checar se esse comprimento que você está medindo é compatível com aquilo que fisicamente você está inserindo nesse circuito de medição. Então esse valor vai depender muito do comprimento do eletrodo não natural que você está medindo. Nos trechos o valor vai ser maior, nos outros trechos o valor vai ser menor. Bom, Vitor Campos, sobre a SPDA gaiola de Faraday, podemos fazer uma medição com alicate terrômetro? Vê o seguinte, o alicate terrômetro não é um equipamento adequado para fazer medições num SPDA, tá? E como eu falei já na pergunta anterior do Vitor Campos, a gente não mede um sistema de captação, uma gaiola, um eletrogeométrico ou um método Franklin. Por quê? A captação ela tem que estar visível. Então, se ela está visível, você valida ela visualmente. Porque para que servem os ensaios de continuidade? Para verificar se os condutores estão contínuos, por exemplo, condutores embutidos no reboco da edificação, ou dentro do concreto armado, ou dentro das fundações. Você mede porque você não consegue validar visualmente, ok? Então, a captação é o subsistema que não precisa de uma validação através de um aparelho de medição, a menos que seja uma exigência por algum motivo do cliente ou uma parte da captação por algum motivo não seja possível visualizá-la, tudo bem. Mas via de regra, como a captação sempre fica exposta, ela pode ser validada assim através dos olhos, né? Como eu costumo falar, visualmente. Beleza? Então o terrômetro não é a ferramenta adequada para fazer qualquer tipo de validação de continuidade. Bom, pessoal, agora a pergunta do engenheiro Felipe. Prédio já construído com descidas naturais, qual o valor de continuidade elétrica deve ser medido? Bom, se o prédio já está construído, deveria ter sido feito essas medições logo após a conclusão da estrutura. Mas se não foi feito, ainda dá para fazer, ok? Então nós temos dois tipos de valor, dois valores a serem validados, tá? Existe a medição inicial e a medição final. A medição inicial é aquela que você vai medir o subsistema de descidas e o subsistema de eletrodo de aterramento natural. Para a medição inicial, que é logo que a estrutura foi concluída e o sistema de captação ainda não foi instalado, o valor dessas medidas deverão ser no máximo de 1 ohm. É aquela medição topo de pilar, pé de pilar na vertical e a medição cruzada do pé de pilar para o topo de outro pilar, ok? E também do eletrodo de aterramento. Então, na medição inicial o valor máximo é de 1 ohm e na medição final o valor máximo é 200 miliohms. Qual é a medição final? Essa medição inicial, só voltando um pouquinho, ela é feita pilar a pilar, trecho a trecho, ok?
tal como o eletrodo-aterramento é feito também por etapas. Então são diversas medições, são em função do número de pilares que você pode acessar. Já a medição final, ela é apenas uma, porque a medição final é aquele subsistema de descidas e aterramento que você já tem, só que você vai ligar o sistema de captação. Então você está fechando a implantação do SPDA via captação, ligando nas descidas, e você vai fazer uma medição única, essa de 200 miliohms, que vai ser do topo mais alto, do ponto mais alto do seu subsistema de captação até o OBEP lá embaixo. E é uma medida única, ok? E o valor máximo é 200 miliohms. Engenheiro Felipe, descidas não naturais em barra chata, recomenda testar continuidade? Felipe, se essas barras chatas estiverem dentro do reboco, ou seja, não estejam visualmente acessíveis, né? Aí você pode sim fazer os testes de continuidade dela. Se você conseguir enxergar o trecho todo, desde o topo até lá embaixo, nem que você faça isso por etapas, se você conseguir validar visualmente, aí não precisa fazer teste de continuidade nenhum, ok? Você coloca que você fez o teste visual e conferiu visualmente que esses elementos de descida em barra chata estão contínuos. Se forem de alumínio, eles deverão ser externos, porque o alumínio não pode ficar em ambientes úmidos, não pode ficar dentro do reboco, nem no solo. Se for barra de cobre ou barra de aço galvanizada, aí sim, eles podem estar debaixo do reboco. Agora, Fernando Marçal, pergunta dele é: captação natural, telhado. Ele está querendo falar o seguinte: estou usando o meu telhado como elemento natural de captação. Pode conectar as descidas por baixo da telha? Olha, para uma telha comum, pode, não tem problema. Você está pegando o elemento metálico com a captação, que é naturalmente metálica, e aí eu presumo que você validou a espessura dessa telha, porque existe uma tabela na norma que valida a espessura para ser usada como elemento natural de captação. Nesse caso, sim, você pode. Agora, se você tiver outro tipo de telha, como por exemplo uma telha sanduíche, aí você já tem que ter cuidado, porque aí você tem duas telhas, a telha de cima e a de baixo, e tem um elemento no meio que pode ser isopor, poliuretano injetado, pode ser lã de rocha, lã de vidro e outros materiais que existem, que todos eles são excelentes isolantes térmicos e acústicos. Então, no caso de telha sanduíche, você vai ter que garantir essa quantidade da telha de cima para a telha de baixo, nem que seja através de um furo e uma vedação. Você vai ter que encontrar um jeito de interligar essas duas telhas, senão vai ocorrer um arco elétrico entre a telha de cima e a telha de baixo, e isso pode propagar fogo no telhado. Então tem que ter cuidado com isso. Bom, o André Simões está perguntando: a malha pop do piso pode ser usada como eletrodo de aterramento? Olha, a malha pop usada como eletrodo de aterramento não, ela pode ser usada como uma malha para reduzir tensões de passo e tensões de toque. Você pode usar as ferragens das fundações, e o piso não é fundação, é um acabamento, ok? Então as ferragens das vigas baldames, dos tubulões que estão em contato direto com o solo, você pode, isso já tem que ser contemplado no próprio projeto, ok? Então agora vamos para o Matheus. A pergunta do Matheus é o seguinte: galpão de produção de acetona, quais os principais PDA e MPS a serem adotados? Olha, a sua pergunta é muito genérica, então a minha resposta também vai ter que ser bem genérica, né? Primeiro, que a PDA é constituída por SPDA e MPS. Segundo e mais importante, é que a acetona é um elemento muito volátil e muito é uma área classificada, ou seja, é altamente inflamável e pode desencadear uma explosão. Para fazer projetos em áreas classificadas, é necessário ter muita experiência
ou ter a quem recorrer, e também é preciso muito cuidado com relação à parte de equitencialização do SPDA com estruturas próximas, porque o risco numa área classificada como essa é o centelhamento. E às vezes nem é o centelhamento de uma descarga atmosférica, é o centelhamento da sua mão, que tem uma estática, que vai entrar em contato com uma tubulação, com um painel, com qualquer estrutura metálica que também esteja energizada, e essa fagulhazinha quase invisível a olho nu pode desencadear uma catástrofe, né? Uma explosão dentro desse ambiente. Então, tem muito cuidado, via de regra, como a sua pergunta foi genérica, eu vou responder também de forma genérica, se trata de uma área classificada. Existe um anexo na norma que fala sobre os princípios básicos e cuidados básicos para você ter numa área classificada. Então, sugiro que você leia bastante esse capítulo, porque é uma das edificações mais difíceis de projetar e mais perigosas, mas via de regra costuma cair em nível 1 de proteção, ou 1, no máximo 2, não mais do que 2. Mas quando se trata de inflamáveis, via de regra é 1. Se você fez o gerenciamento de risco e deu nível 3 ou nível 4, tem alguma coisa errada. Faz o seguinte, entre em contato com o nosso suporte técnico gratuito, conversa com eles, questiona eles e de repente eles te dão uma luz de como você conduzir o seu projeto, ok? Bom, o Alexandre está perguntando, proteção de linha de energia em posto de combustível para se ter R1 total. Explique também sobre os tipos de instalação isolante da linha. Então vamos lá, são duas perguntas, ok? Bom, R1 tem a ver com o risco de perda de vida, tá? Então você precisa calcular o R1 para saber se ele está tolerável ou não, ou seja, você calculou o R1, vai comparar com o risco máximo permitido pela norma, que é chamado RT, risco tolerável. Se ele estiver tolerável, ok, pode parar por aí. Se não estiver tolerável, então você vai ter que adotar medidas para que ele fique tolerável. Com relação ao isolamento de linhas, a sua pergunta não foi muito específica. Se forem linhas de bombeamento de líquidos, você pode fazer o isolamento dessa linha usando flanges de neoprene para evitar a energização ou que as correntes induzidas passem de uma tubulação para outra tubulação. Agora, se a sua questão é isolamento elétrico, então você tem que usar DPS com centelhadores para fazer com que essa energia estática ou essa corrente induzida por uma descarga próxima seja direcionada para o solo o mais rápido possível. Nesse caso aqui, você pode entrar em contato com o nosso departamento técnico de suporte gratuito para te ajudar nessa especificação. Obviamente, eles vão te pedir uma série de detalhes técnicos para poder te ajudar. Essa é uma área muito interessante na área industrial, mas precisa de muitos dados técnicos para a gente poder te ajudar, ok? Bom, gente, agora por último, o engenheiro Diego Cerqueiras está perguntando o seguinte: Normando, vocês poderiam fazer vídeos curtos dando dicas sobre as listas de materiais para SPDA? Diego, a sua sugestão é muito pertinente, eu vou levar isso para o pessoal do departamento de marketing, tá? O que eu tenho percebido nos meus 42 anos de experiência, que mesmo a gente ajudando a desenvolver, a especificar nos projetos as coisas corretas, os projetistas costumam ter muita dificuldade com relação à lista de material, porque eles sempre acabam esquecendo alguma coisa para trás, seja as miscelâneas, seja por esquecimento mesmo, né? Nós aqui na Thermotec temos diversos aplicativos que nos ajudam nisso aí, evita da gente ficar esquecendo alguma coisa para trás. Então eu sugiro que, se você precisar, isso a gente já faz para a maioria dos projetistas, se você tiver com o seu projeto já prontinho, redondinho, tecnicamente falando, manda ele para a Thermotec que a gente te manda uma lista de material completinha, 99,9% de acerto, ok? A gente pode pensar no futuro
de disponibilizar essa ferramenta. Mas é uma questão ainda para ser avaliada no futuro, mas a sua dica é muito boa, tá? Vamos levar ela adiante, sim. Obrigado, Diego. Bom, pessoal, obrigado aí pelas perguntas, estamos aqui para auxiliá-los sempre que possível, ok? E reitero que nós temos um departamento técnico especializado, são 5 profissionais entre engenheiros e técnicos, com muita experiência, todos eles vieram do setor de projetos da termotécnica, estão à disposição de vocês para ajudar nas questões técnicas, na questão da lista de detalhes técnicos que está disponível gratuitamente no nosso site, quanto às listas de material, ok? Então, contem conosco para vocês precisarem e muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.